Pessoal, tudo bem? Meu nome é Rogério, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e hoje a gente vai apresentar um tema que é muito conhecido e muito importante para todos nós, que é a prevenção, né, de segurança do trabalho, prevenção de acidentes. Então, esse tema ele aborda de uma forma muito ampla vários aspectos de segurança do trabalho que são muito importantes para o nosso conhecimento. Eu estou aqui em nome do Grupo Gestor Vida, tá? E vou apresentar para vocês um pouco da minha história. Meu nome é Rogério Barbosa Soares, minha formação é em Engenharia de Segurança do Trabalho, né? Eu tenho uma pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, minha formação é em Engenharia Metalúrgica e também Técnico de Segurança do Trabalho. Hoje eu trabalho com capacitação e treinamento e já tive uma experiência em vários setores, inclusive na mineração, né, na área naval, na área da construção civil e na indústria metalmecânica, né? Eu tenho por volta de 20 anos de experiência na área de segurança do trabalho, né? Como vocês podem ver nos slides aí, eu coloquei algumas imagens de alguns locais onde eu já trabalhei, inclusive já trabalhei na própria Guimarães, né? Eu tive um período dentro da Guimarães que eu trabalhei como técnico de segurança e que foi uma experiência muito boa para a minha vida. Ok, vamos dar de slide. Beleza, vamos falar um pouco então sobre prevenção. Prevenção de acidentes, ela é muito importante para manter a saúde do trabalhador e a segurança do ambiente. Inclusive, a forma como ela é estruturada e o quanto se investe nisso também impacta na credibilidade da empresa e dos seus empregados perante o mercado, né? A prevenção de segurança é importante tanto para nós como empregados, como também para a empresa. É muito importante para os dois lados. Por isso a gente deve tomar algumas medidas de segurança necessárias para evitar acidentes. É benéfico para todos envolvidos na rotina. Dessa maneira, é importante atender aos critérios de fiscalização, garantindo a integridade de toda a equipe, né? Então a gente já está falando da terceira via. Geralmente quando prestamos serviço dentro de uma outra empresa, acaba que atende também a essa empresa o mesmo objetivo, né, que é a prevenção de acidentes do trabalho. Então acaba que é algo que é bom tanto para você como empregado, como a empresa que te contrata, quanto a empresa que te fiscaliza. Vale ressaltar que os procedimentos para a prevenção de acidentes devem ser atualizados periodicamente. Ou seja, é necessária uma melhoria contínua. Isso porque sempre podem haver novos riscos e também alternativas inovadoras para evitá-los. O novo modelo de gestão de riscos, ele demanda uma gestão de risco mais dinâmica, né? Antigamente se fazia uma análise de risco, estava pronta, engavetava ali e ela servia como um documento, apenas para apresentar no caso de uma fiscalização. Hoje não. Hoje a gestão de riscos, é entendido que a gestão de riscos ela deve ser dinâmica, né? Sempre se atentando a novos riscos, como também a eliminação de um risco. Às vezes você pode adotar uma medida de controle que elimina o risco, né? Com isso você tem que atualizar a sua gestão de risco para evitar gastos desnecessários, perda de tempo, né? Então, por esses dois motivos, entende-se hoje que a gestão de riscos ela é dinâmica. Inclusive isso é citado no NR1, através desse novo modelo de gestão de riscos, onde vem o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, e o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que veio substituir o antigo PPRA, né? Ok, e tudo isso são ferramentas também de prevenção. Ok, de todo modo, ao investir nesse cuidado, sua empresa tem vários benefícios, né? Todos nós temos benefícios aí com a prevenção de acidentes. Vou listar alguns para vocês. Primeira coisa, colaboradores satisfeitos, né? Quando você tem sua integridade preservada, todo mundo ganha com isso. Sua própria família, seus filhos, né? Todos que te rodeiam ali, que querem seu bem, vão ficar satisfeitos também. Então você vai ficar satisfeito com isso, né? O clima organizacional agradável, né? Isso é muito importante, ter um bom clima ali, ter uma boa convivência entre os colegas do trabalho, a relação de empregado e empresa, né? Tudo fica muito bom quando você não tem acidentes no trabalho, né?
Um ambiente de trabalho seguro, um ambiente seguro é um fator muito importante, né? Se você tem um ambiente seguro, você tem grande parte do problema resolvido, né, do risco de acidentes, né? Levando em conta que hoje você se divide entre comportamento inseguro e ambiente inseguro, né? Você tendo um ambiente seguro, você tem parte desse problema resolvido. Preparo adequado para lidar com imprevistos, né? A prevenção de acidentes também, ela influi muito nesse tipo de comportamento. Você tem um preparo adequado para lidar com qualquer imprevisto que possa acontecer. E isso geralmente é adquirido através de treinamentos. E o treinamento, ele é uma ferramenta de prevenção, né? Um outro ponto muito importante que eu tenho que citar aqui, o cumprimento das normas regulamentadoras. O cumprimento das NRs, além de trazer benefícios para você como empregado, né, em não te ocasionar um mal, né, um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, né, também acaba que a empresa também ela age de forma legal, né, falando de leis. Então acaba que a empresa também ela consegue estar em conformidade com a lei, né, e assim evita-se maiores problemas que podem ocasionar situações desagradáveis que podem impactar nos empregados também, como demissões, né, redução de quadro, questão de custo, entre outras coisas. O gerenciamento de riscos, eu já havia citado antes, mas eu vou fazer um reforço aqui agora, né? O gerenciamento de riscos é muito importante, ele é um benefício que a empresa te dá. Por quê? Ela está identificando os riscos que você tem no trabalho e adotando medidas de controle para evitar com que esses riscos levem a uma consequência, a um dano, né? Seja esse dano pessoal, né? Um dano material ou um dano à imagem da empresa. Redução de custos com acidentes. A redução de custos com acidentes é outro benefício também que se tem com a prevenção, porque todo acidente ele gera um custo para a empresa e para o empregado também, né? O empregado ele tem que ficar parado, apesar dele ser respaldado pela lei, né? Acaba que não vai ser esse prejuízo ele vem de outras maneiras, porque a pessoa vai ficar imóvel dependendo do tipo de acidente, ela pode ficar inválida temporariamente. Isso pode causar outros tipos de prejuízo, né? A moral da família, né? A autoestima. Então, quando a gente fala de prejuízo, a gente não se remete só a questões financeiras, mas a outras questões também. Entre outros motivos aí, você tem diversos benefícios, né? Que a empresa pode ter adotando o método de prevenção. Aí eu quero falar com vocês agora algumas dicas para a prevenção de acidentes e segurança do trabalho. Primeira coisa, preze pela atenção no trabalho. Primeiramente, todo trabalho precisa ser feito com foco, né, com muita atenção. Especialmente em cargos que envolvam altos riscos, é fundamental ter atenção nos fatores do ambiente que pode tornar perigoso, né? Quando você trabalha em algum ambiente perigoso ou uma atividade perigosa, você precisa ter atenção redobrada, né? No entanto, com cada vez mais recursos de distração, é importante determinar regras para a proteção do trabalhador e a prioridade com as suas obrigações. Hoje você tem várias distrações, né, que podem estar causando aí essa perda do foco. Conversas, celulares principalmente, até mesmo como o cansaço pode expor as pessoas a acidentes, né, o cansaço do dia a dia. Eu quero focar principalmente a questão do celular. O celular hoje tem sido uma ferramenta primordial, né, que tem muitas funções importantes e que agregam muito valor no nosso trabalho, pode agregar. Mas por outro lado, o uso do celular de forma não planejada, não organizada, pode se tornar um mal. Ela pode ser uma causa de acidentes porque ela tira a atenção da pessoa, né? E isso em diversos segmentos, diversos campos. A gente pode estar citando exemplo no trânsito, né? Ao operar uma máquina no trabalho, né? Ao até mesmo transitar pela área. O uso do celular ele pode ser a causa de um acidente. Por isso, o ideal é que você conheça todos os elementos que podem envolver os riscos da sua integridade. Assim, no momento de contratação de novos colaboradores e também em treinamentos de reciclagem, é importante retomar todos esses aspectos, né? Esse aspecto ele deve ser lembrado sempre através da reciclagem ou sempre quando vai contratar novos empregados, né? São informações básicas de segurança que devem ser passadas,
né? Porque aí, dessa forma, as pessoas conseguem absorver melhor a informação e aos poucos criam o hábito, né, de se policiar em relação a orientações dadas, para não esquecer. Diante disso, ao exercer seu trabalho, é importante estabelecer práticas mais adequadas e manter a atenção ao ambiente o tempo todo. Então, o objetivo dessa reciclagem, de estar falando sempre nesse assunto, apesar de todos ter conhecimento, é de estar lembrando sobre esses assuntos, certo? E você poder agir de forma mais eficiente em relação à segurança. A segunda dica é evitar a exposição imprudente ao risco, né? Alguns acidentes podem acontecer por imprudência do trabalhador. Se alguma situação próxima a você demonstra perigo iminente, não se aproxime. Esse pensamento deve ser difundido por toda empresa para que assim se torne uma ideia ampla. Além da responsabilidade da empresa de orientar, o funcionário também deve se preservar. Portanto, qualquer situação que possa trazer alguma ameaça para si ou para os outros precisa ser evitada, né? A gente chama esse fato de direito de recusa. O direito de recusa é um direito que você tem e ele deve ser usado com cautela. O direito de recusa ele pode ter vários motivos, né? Eu posso fazer o direito de recusa por eu não ter segurança em fazer aquela atividade. Não quer dizer que ela seja de fato perigosa, mas eu não me sinto seguro para fazer essa tarefa. O importante você estar avisando a liderança é que ela vai determinar alguém para fazer essa tarefa. Você não precisa se sentir humilhado por outra pessoa fazer aquela tarefa ao qual você não se sentiu seguro para fazer, né? O pior é você fazer aquela tarefa sem estar se sentindo seguro e ocorrer um acidente. É isso que não pode acontecer. Um outro fato do direito de recusa, que é muito comum, é a pessoa realmente estar tendo ali uma situação de risco grave iminente, incomum para todos, e está recusando fazer aquela atividade. Da mesma forma, você vai comunicar a liderança imediata, a liderança vai vir e vai realmente perceber a situação, ela sendo responsável pela atividade também, ela vai acabar tendo que acatar esse tipo de situação. Mudando de slide, o risco ele pode ser entendido como calculado, fortalecendo a prevenção de acidentes. Algumas atividades profissionais pressupõem perigos, mas nesses casos o trabalhador tem recursos de proteção. Eles são exceção e não devem ser considerados. Não acesse locais aos quais você não tem autorização prévia para estar ali. Evite também ficar próximo de áreas e equipamentos para os quais você não tenha treinamento qualificado. Certamente isso pode trazer consequências graves. Hoje você tem diversos cenários de acidentes graves, né? Trabalho à altura, espaço confinado, são atividades que requerem uma permissão especial, né? Uma atividade que requer um treinamento especial para poder ser feita, justamente porque são atividades com alto risco de acidentes, né? Com alto índice de acidentes, né? Então, né, a gente deve evitar a exposição imprudente a esses casos, entrar no espaço confinado sem permissão, né? Trabalhar em altura sem condições adequadas para trabalhar nessas atividades, justamente para poder evitar essas consequências graves que eu acabei de citar aqui. A terceira dica que eu tenho para passar para vocês sobre a prevenção de acidentes e segurança do trabalho é sempre manter o local limpo e organizado. Pode parecer clichê, mas é uma das melhores ferramentas de prevenção que existe para tornar-se um ambiente seguro, para tornar um ambiente seguro. Muitos acidentes ocorrem por desorganização da área de trabalho. Por exemplo, uma caixa deixada no caminho, uma ferramenta largada no chão, algum produto vazando pelo piso e outros desleixos que podem custar muito caro ao trabalhador. Quando esses descuidos se juntam à intensidade das rotinas de trabalho, o resultado pode ser perigoso para todos. Quanto a esse ponto, trata-se de cuidados simples, mas que faz toda a diferença. A organização e limpeza ele tem que se tornar um hábito, né? Assim como temos um hábito em casa de estar acabando de alimentar, eu vou lavar a vasilha imediatamente, ou eu vou deixar para mais tarde, eu vou deixar para amanhã. É uma questão de comportamento, de atitude, né? A área limpa e organizada deve se tornar um hábito e deve ser feita com bastante frequência. O comprometimento com o local organizado é um dever de todos os trabalhadores, né, que ocupam aquele local. O trabalho em equipe tem como resultado um ambiente livre de riscos, em que todos possam transitar e atuar sem problemas. Cabe aos coordenadores, supervisores e gestores
reforçar a importância do local limpo e devidamente organizado. Ao padronizar esses processos, por exemplo, todos podem seguir os parâmetros, né? A quarta dica é o uso de equipamentos de proteção individual, conhecido como EPIs. Toda empresa é obrigada a fornecer, sem custo algum para o trabalhador, todos e quaisquer EPIs que se façam necessários na atuação. Isso está em lei, né? Na NR6, na norma regulamentadora número 6. Assim, os funcionários terão diferentes demandas de proteção para a realização de suas tarefas com segurança. Por exemplo, cada trabalho executado tem parâmetros que exigem EPIs específicos. Da mesma forma, uma vez que os equipamentos estejam impostos ao colaborador, ele é obrigado a utilizá-lo, assim como zelar pela integridade deles, né? O EPI ele é indicado conforme a análise de risco, né? Se você tem o risco de cair algo na sua cabeça, você tem que usar o capacete. Se há um risco de ter uma projeção de material sobre seus olhos, você tem que utilizar o óculos de segurança. Se há ruído acima do limite de tolerância determinado por lei, que é 85 decibéis, eu tenho que usar o protetor auricular. Então o EPI é de acordo com a gestão de riscos da empresa. A gestão de riscos que vai determinar quais os equipamentos de proteção individual você vai ter que utilizar. Inclusive, é muito importante para a empresa e seus colaboradores os documentos de registro de entrega de EPIs, conhecido como ficha de EPIs, né? A partir disso, passa a ser responsabilidade de cada trabalhador usar durante a atuação. A empresa ela tem o dever de fornecer e o direito de cobrar o uso de cada um deles, né? Entre esses equipamentos estão luvas, óculos, protetor respiratório, protetor auricular, cintos de segurança para trabalho à altura, capacete, botinas, entre outros. É fundamental respeitar as exigências de cada atividade exercida, né? Os EPIs eles servem para complementar as medidas coletivas. Quando as medidas coletivas elas estão em fase de implantação ou quando elas não são suficientes para sanar o problema, então é exigido o uso dos equipamentos de proteção individual, né, para proteger contra os riscos. Os EPIs eles não previnem o acidente, ele te protege contra os danos, mas é uma ferramenta essencial para evitar as consequências de um grave acidente. A quinta dica que eu tenho para dar para vocês: cuide de você e do seu colega de trabalho. A gente chama isso na segurança de interdependência. É o grau mais alto da segurança, né? Quando a empresa atinge esse patamar, ou quando a sua equipe atinge esse patamar de interdependência, aí sim você consegue alcançar os resultados de excelência na segurança do trabalho, né? Que é o fato de você cuidar de si mesmo e cuidar do colega que está do lado, né? Poucas empresas conseguiram chegar nesse nível, nesse patamar de segurança do trabalho, mas apesar de ser muito simples, na prática, né, demanda um esforço muito grande, demanda da equipe um empenho muito grande para que isso seja concretizado. E no final o resultado vale muito a pena. A prevenção é um trabalho em equipe a todo momento, né? Essa é a justificativa. A interdependência depende do trabalho em equipe, depende de uma sincronia muito grande entre você e seus colegas de trabalho e sua liderança. Desse modo, é fundamental que companheiros de trabalho cobrem e orientem uns aos outros para evitar acidentes e situações de risco. O bom exemplo que eu posso dar aqui é com o uso dos EPIs. Um funcionário deve sempre lembrar e fiscalizar o outro para criar e alimentar essa cultura do uso de EPIs. Outra questão importante é evitar a realização de tarefas de forma isolada, especialmente em áreas de risco, certo? Porque você pode encontrar situações ali, imprevistos, que não pode dar uma segunda chance. E quando você está junto com um colega de trabalho te orientando, te alertando das situações, tudo fica mais fácil para alcançar melhores resultados. O acompanhamento, seja de outro colega ou de um técnico de segurança do trabalho, é prudente e importante. Portanto, a premissa para todos os serviços deve sempre ser um cuidando do outro. Para que isso funcione, é importante que a questão seja sempre abordada como uma forma de parceria entre companheiros de trabalho. Assim, o ambiente se torna mais seguro e fortalece a cultura de prevenção de acidentes. Me fez até lembrar um vídeo de segurança que passam em vários cursos e treinamentos, que remete a um animal que tem na natureza que chama suricato. Suricate. Este animal ele trabalha de trabalho em equipe. Ele usa muito o fator da interdependência
para se proteger dos predadores, né? Geralmente ficam 3 vigiando enquanto o outro caça o seu alimento, e ele é um exemplo muito prático da interdependência no local de trabalho. A 6ª dica é comunicar os incidentes e quase acidentes ocorridos. Incidentes podem virar facilmente acidentes de trabalho. Tudo que acontecer fora da normalidade em suas tarefas deve ser comunicado aos seus superiores e principalmente ao setor de segurança do trabalho. Normalmente as empresas têm seus próprios procedimentos quanto aos registros de incidentes, ela tem a sua própria metodologia para poder fazer esse registro, então é fundamental segui-lo. Cada experiência servirá de alerta e outras pessoas que se encontrarem na mesma situação. Comunicar esses eventos serve para chamar atenção para as ocorrências que podem se repetir com outros trabalhadores. Assim, futuros problemas podem ser evitados de maneira simples com a adoção de práticas de correção e de prevenção. Comunicar os incidentes deve ser um hábito. Inclusive, quanto mais a empresa fica sabendo deles, mais poderá trabalhar de forma objetiva na extinção de riscos. Esse ciclo tende a resultar em um ambiente de trabalho cada vez mais seguro. A comunicação de acidentes de trabalho é essencial. A comunicação de incidentes ela serve para evitar que isso chegue ao patamar de um acidente de trabalho. Caso o acidente já ocorra e é comunicado, também é importante, porque isso pode servir como uma estatística, como uma forma de ser revisitado futuramente por outras equipes e evitar a reincidência do fato. A sétima dica é informar-se sobre a CIPA em relação à prevenção de acidentes. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, como vocês sabem ou devem saber, é um grupo formado por representantes indicados pela empresa e outros eleitos pelos funcionários. Essa comissão ela tem a função de manter a segurança do trabalho, colaborar com a empresa e acompanhar a eficácia e cumprimento das medidas de controle determinadas. Além disso, a CIPA é quem dá apoio ao setor de segurança do trabalho, complementando os objetivos de prevenção de acidentes. A comissão cuida não só da saúde física dos funcionários, como também da saúde mental e bem-estar, fazendo campanhas de conscientização, feiras de saúde, promovendo atividades, gincanas e palestras. Procure a equipe da CIPA, da sua empresa, e conheça um pouco mais sobre as ações realizadas no seu local de trabalho. A CIPA ela tem um papel muito importante dentro das empresas. A CIPA ela serve como um complemento à segurança do trabalho, como eu disse anteriormente, e ela representa vocês dentro da empresa. A CIPA é uma ferramenta que sempre existiu, desde o início das normas regulamentadoras, que foram em 1978, e se estende até hoje, por ser uma ferramenta muito importante da prevenção de trabalho. Utilizem ela. A dica número 8. Use apenas máquinas de trabalho que passaram por revisão. As máquinas adequadas são uma forma de prezar pela prevenção de acidentes. Entretanto, nem sempre as empresas se preocupam com a rotina da manutenção preventiva. A falta de tempo, o custo e a necessidade de usá-las em tarefas são fatores que causam esse tipo de problema. O colaborador, no entanto, não deve se arriscar. Toda máquina precisa de cuidados e de revisão frequente. Se isso não acontece, ela está suscetível a defeitos de todo tipo e ao mau funcionamento que podem gerar acidentes. Hoje em dia as máquinas elas representam grande parte do número de acidentes de trabalho no Brasil. Hoje se ouve falar muito da NR12. A NR12 ela vem cercar um pouco deste problema. A própria NR12, apesar dela tratar sobre a questão da manutenção preventiva e do controle de manutenção das máquinas e equipamentos, ela trata também da proteção dessas máquinas enquanto em funcionamento. As máquinas que oferecem riscos de acidente por ter partes móveis, essas partes móveis devem ser protegidas, ela deve ter um sistema de segurança que impeça o acesso indevido pelo empregado. Esse é um fator muito importante também. E essas proteções também devem passar por manutenções preventivas para que possam funcionar adequadamente em caso de um imprevisto. Nem sempre o problema se limitará a um trabalho executado de forma ruim. As consequências podem atingir o funcionário que está fazendo uso dela. Às vezes, mesmo que você esteja trabalhando de forma correta, você pode ser vítima de acidente se a máquina não estiver funcionando adequadamente. Ao perceber algum problema, comunique os responsáveis sobre a necessidade de manutenção. É fundamental ter regularidade nas revisões.
já que essa negligência pode causar acidente e gerar risco a vocês trabalhadores. É muito importante você estar percebendo sinais, é como se fosse seu carro. Você escuta um ruído diferente, uma vibração diferente, algo que esteja fora do normal na máquina, comunique imediatamente. Não permaneça nessa situação para evitar qualquer consequência mais grave. A dica número 9. Não use ferramentas em más condições. As ferramentas também são itens que podem gerar problemas e devem entrar na rotina de prevenção de acidentes. Elas estão sujeitas ao desgaste natural do uso e do tempo, o que também pode colocar em risco quem as manuseia no cotidiano. É fundamental que você deixe de usar aquelas que estão em más condições, principalmente as expostas aos impactos e intensidade que pode gerar consequências, né? Principalmente as ferramentas que utilizam madeira, como martelo, marretas, são ferramentas de impacto e com o tempo isso vai degradando naturalmente. É uma ferramenta que tem uma certa validade. É muito importante que você faça a inspeção dela constante para poder estar verificando essas condições e qualquer sinal de deterioração você deve descartá-la. A quebra de um cabo, por exemplo, ela pode fazer com que o trabalhador perca o controle, resultando em algum choque contra seu próprio corpo. Ferimentos de diferentes níveis podem acontecer e tirar um funcionário da atividade. O correto a ser feito é cobrar novas ferramentas ou ferramentas adequadas e deixar de usar as que não apresentam boas condições. Quanto à empresa, cabe fiscalizar os equipamentos regularmente e providenciar a troca sempre quando for necessário. Esse é um papel de todos, né, pessoal? O almoxerifado, você mesmo como funcionário, através do checklist, né, que é uma ferramenta de segurança do trabalho, está verificando diariamente as condições dessa ferramenta em todos os seus pontos, né, bem como sua integridade. Algumas empresas estão restringindo o uso de algumas ferramentas de impacto, como marreta, justamente para poder cercar esse problema, né? E por ser uma ferramenta que pode causar danos graves se não for utilizada de forma correta, certo? Ou se estiver utilizando ela em condições ruins. Então, não aceitem utilizar ferramentas em más condições. Procure estar fazendo checklist, substituindo e sempre comunicando à empresa qualquer fato irregular. A 10ª e última dica: faça apenas o que sabe fazer. Empregados não devem executar atividades para as quais não foram treinados, especialmente as que envolvam riscos. Aliás, muitas delas requerem treinamentos e cursos mais aprofundados, justamente o que qualifica para executá-las. Eu dei algum exemplo aqui anteriormente, vale ressaltar. O trabalho em altura é um trabalho, é uma atividade que requer um treinamento especial para que seja feito. O trabalho em espaço confinado é um trabalho que requer um treinamento especial para que seja feito. O trabalho com eletricidade é um trabalho que requer um treinamento especial para que seja feito. O trabalho com máquinas pesadas, né, com máquinas autopropelidas, como pá carregadeira, retroescavadeira, empilhadeira, também requer um treinamento especial para que sejam feitas. E tem mais outros exemplos que eu posso estar citando aqui. Esses exemplos são os mais comuns, os que estão mais em evidência, né? E é um exemplo prático aí para a gente poder estar falando deste assunto, certo? Em nenhum momento você pode estar utilizando uma máquina sem ter o treinamento devido, né? É uma atitude que pode ser ilegal e pode causar acidentes e pode prejudicar a empresa. Além de você, certamente você não deve solicitar, né, uma atividade que seja feita por um empregado despreparado. E você, como empregado, você não pode aceitar esta situação. Junto a isso, cabe também ao trabalhador não se arriscar fazendo tarefas que não são de sua competência. Esse tipo de negligência atrapalha a prevenção de acidentes. Caso o funcionário seja orientado a fazer algo que não sabe, este deve procurar o superior ou um técnico de segurança do trabalho para informar que não tem a qualificação necessária. E assim vai ser providenciada a solução. Vamos falar agora sobre ações corretivas e ações preventivas. Após ter falado das 10 dicas importantes aí para a prevenção de acidentes, vale ressaltar alguns conceitos importantes de segurança. Primeiro vamos falar das ações corretivas. As ações corretivas, elas são práticas necessárias para que algum problema ocorrido não traga novos. Mas há de se salientar que as ações corretivas são eficazes somente após medidas serem tomadas imediatamente após o inconveniente ter ocorrido, de forma a amenizar essas consequências. A correção.
A correção, o termo correção, é uma ação para eliminar uma não conformidade identificada, sendo que são tomadas ações para controlar e corrigir o problema, assim como se lida com as consequências. Uma correção ela pode ser feita antes de ou em conjunto com uma ação corretiva. Considerando uma correção, pode ser, por exemplo, um retrabalho, reprocesso, uma reclassificação. As ações preventivas. Definindo de forma simples, as ações preventivas são medidas tomadas para que um problema hipotético nunca aconteça. Para citar um exemplo, vamos supor que uma linha de produção, um dos gestores, ao passar vistoriando o andamento dos trabalhos, verifica que um colaborador está manuseando uma ferramenta de maneira incorreta. Essa prática pode trazer inconvenientes como danos ao patrimônio da empresa e até acidentes de trabalho. Neste caso, a ação preventiva a ser tomada é melhorar os programas de treinamento, de maneira que os colaboradores trabalhem sob um padrão que diminui a possibilidade destes erros. Esse é um exemplo prático aí da ação preventiva, são treinamentos, campanhas, são exemplos de ações preventivas, inspeções, que são feitas para verificar situações antes que elas aconteçam. Ok, ação preventiva ou corretiva? Como dizem, é melhor prevenir do que remediar. Ter que tomar uma ação corretiva, mesmo que seja eliminada a possibilidade de acontecer novos problemas do mesmo tipo, além de necessitar a interrupção do processo produtivo, demanda custos. Então não compensa. A ação corretiva, apesar dela eliminar o problema, ela vai gerar para você um prejuízo. Então ela acaba que entre a ação preventiva e a ação corretiva, a melhor atitude a se tomar é a ação preventiva. Vamos a um exemplo lúdico para ajudar na construção do entendimento destes conceitos. Imagine que você tem uma vaca num pasto e sua vaca cai num brejo. A correção é tirar a vaca de lá, dar um banho nela, ver se machucou e tratá-la. A ação corretiva é investigar os motivos e razões que levaram a vaca a cair no brejo. Neste caso, vamos supor que é porque ela estava com sede, foi beber água e caiu. Portanto, para evitar que ela volte a cair, temos que cercar o brejo e, mais do que isso, providenciar um local para que ela mate sua sede de agora em diante. Já a ação preventiva seria ter cercado o brejo e instalado um bebedouro para o gado antes da vaca cair, ou mesmo instalar agora no pasto onde há carneiros e eles nunca caírem, mostrando que houve um aprendizado com o caso das vacas. Essa seria um exemplo de ação preventiva. Por fim, um outro assunto muito importante que eu gostaria de abordar para vocês, para finalizar a nossa palestra, é a percepção de riscos. A percepção de risco ela deve ser aguçada constantemente. Uma das ferramentas muito importantes para aguçar a percepção de risco são os treinamentos de capacitação. A percepção de risco ela também está atrelada à experiência, à vivência de cada um, tanto a vivência pessoal quanto a vivência profissional. É muito importante que se alinhe esses dois casos para evitar que ocorra um risco, para que vocês se exponham a um risco grave e iminente que possa causar danos, possam causar consequências para você. Então a percepção de risco ela deve ser trabalhada constantemente, através de treinamento, através de palestras, através de diálogos de segurança. Tudo isso aguça a percepção de risco constantemente no ambiente de trabalho. É muito importante que você se qualifique constantemente. Busque estar treinando e estar se informando sobre assuntos de segurança do trabalho dentro da sua empresa. Eu agradeço a vocês por essa oportunidade em estar fazendo essa palestra, falando um pouco sobre prevenção de acidentes. Esse é um assunto muito amplo. Eu tenho certeza que eu poderia estar falando muito mais, mas com certeza eu tenho também comigo que eu posso estar contribuindo com um pouco da experiência que eu tenho da minha jornada e estar passando para vocês aí toda a informação sobre segurança do trabalho que seja essencial para o trabalho de vocês. Eu espero de coração que vocês alcancem excelentes resultados no trabalho de vocês e que isso seja melhorado a cada dia mais. Muito obrigado.